Existe hoje no mercado inúmeras criptomoedas ou moedas virtuais. Elas têm chamado a atenção de investidores pela alta valorização nos últimos tempos e pelas operações como pagamento e transferências pela internet sem intermediação de um banco. Outro atrativo é que, por ainda não existir regulamentação dos governos, as transações que ocorrerem na economia virtual oferecem anonimato de seus usuários. Por esse motivo, os mercados financeiros passaram a discutir alguns pontos. E no Advocacy de hoje nós vamos falar sobre de que se trata a criptomoeda e sobre as questões tributárias que estão envolvidas nesse tipo de transação. Para falar sobre o assunto, eu recebo Luiz Rabelo, que é mestre em administração, consultor organizacional e financeiro. E também José Helder da Mata, é advogado e especialista em direito tributário. Eu já quero aqui agradecer ao Luiz, ao José Helder, obrigado aqui pela participação de vocês nesse tema que é tão de vanguarda, digamos assim, e também já não é tão mais de vanguarda, né? É falar sobre essas moedas virtuais, eletrônicas, seja lá que nome que dê. Mas, ao final de contas, o que é isso? Moedas virtuais, eletrônicas, o que é isso? Se nós não temos, doutor, papel na mão, nós estamos acostumados a lidar com dinheiro, né? Até o níquel, mas isso não... o que é isso agora que nós estamos lidando? Fala para nós. Olha, temos que entender assim, a criptomoeda, ela foi criada para valorar a criação de algoritmos. E através da criptomoeda surgiram várias outras. E o Bitcoin foi a empresa, vamos dizer assim, ou a moeda que mais conseguiu obter algoritmos. E o que é isso? Vamos supor que eu queira criar uma indústria de tecnologia para fazer algoritmos de jogos, algoritmos na medicina, para criar um robô que possa fazer uma cirurgia daqui a 8.000 quilômetros, né, com joystick, o médico vai fazendo e tal. Então, eu tenho que ter financiamento sobre isso. Se eu não tiver, eu crio uma criptomoeda, lanço ela no mercado e contrato uma empresa como Mainframes, que são computadores de alta performance da IBM, da HP e outros, e eles ficam calculando 24 horas por dia durante 60 meses. Se eu encontrar o algoritmo que me possibilita criar um protocolo e a indústria cria programas que possa executar essa tarefa, eu ganhei dinheiro. E se eu não conseguir encontrar um algoritmo que crie o protocolo, eu acabei de quebrar. Por quê? Porque eu gastei energia, gastei manutenção, gastei matemáticos para criar e buscar os algoritmos. Então, avaliando se é uma moeda, não é uma moeda. E não é um investimento. É polêmico, mas é troca de crédito, uma concessão de crédito. Então, na hora que eu lanço uma moeda, se eu descobrir lá um algoritmo que a Volvo pode usar para colocar no seu carro e ele dirigir sozinho, que ótimo! A oferta e demanda e mediante a obtenção de geração de riqueza, a minha moeda vai subir. E por que o Bitcoin deu o disparo? Porque ele foi o primeiro a descobrir os algoritmos. E a China hoje, ela tem o maior parque de mineração, eles falam que é mineração, de buscar os algoritmos. No entanto, essa descoberta de algoritmos possibilita ela a mandar um homem à Lua e a colocar uma estação na Lua, que vai ser o primeiro país a colocar uma estação na Lua, porque desejam investir nisso. Falando de fatos pretéritos, o que gerou essa tecnologia? Quando o homem começou a disputar o espaço com a União Soviética, né? Estados Unidos e União Soviética, os criadores da Intel, antes de se tornarem Intel, desenvolveram os processadores para poder processar os cálculos matemáticos de saída e entrada na atmosfera. Então, se você entrar num ângulo errado, a sua nave vai explodir. Todo mundo sabe disso porque todo mundo vê esse filme desde a década de 70. Isso não é cálculo na mão que se faz, porque você vai demorar 10 anos para calcular. Você vai precisar de um computador que faça isso. Não ter precisão, né? De não ter precisão. No computador você vai conseguir através de algoritmos. Então, quando descobriram isso, foi o surgimento de toda a tecnologia, porque quem pagou a riqueza deles foi a NASA. Para você descobrir isso, tem que ter alguém custeando. Invista nisso.
né, e pagando as descobertas. Quando descobriu isso, entendeu que os algoritmos seriam a criação de toda a tecnologia humana. Com o passar do tempo, vieram outras tecnologias e então alguém tem que pagar por isso. Criou-se a criptomoeda. Então, a criptomoeda nada mais é do que uma criação de algoritmos que possibilitam o protocolo. E como é que você vai fazer isso virar dinheiro? Você vai ter que jogar isso para o mercado, não vai? Aí se torna um mercado especulativo. A empresa que descobrir os melhores algoritmos que se tornem os protocolos mais usados, no Facebook é cheio de protocolo, no seu celular, na Volvo, para o carro andar sozinho, para o carro parar, a Tesla, que é fabulosa empresa, né, que descobriu a forma, ou desenvolveu, né, não descobriu, desenvolveu a forma do carro andar sozinho, então isso são algoritmos. Quem consegue criar isso vai ter um ganho, preço prêmio, no seu Bitcoin ou na sua criptomoeda, ela vai valorizar. E quem não conseguir, vai quebrar. Então, nada mais é do que uma aposta em tecnologia. Se você conseguir ter a tecnologia adequada, você consegue colocá-la no mercado, as empresas vão te comprar, você vai remunerar quem comprar a sua moeda. Existe uma outra polêmica também, se ela vai ser um meio de troca. A empresa que aceitar a moeda, ela será um meio. Então, se você chegar numa empresa, numa consultora civil, né? Eu quero comprar esse apartamento por tantos milhões, então vou dar 50% em criptomoeda. Se ele aceitar esse crédito, então entendemos que a criptomoeda virou uma concessão de crédito. Estou te dando um crédito que eu estou repassando para você e você pode transformá-la em dinheiro ou repassar para outro. Perfeito? E se você não aceitar, não tem lei que obrigue você a aceitar. Agora, eu quero ainda saber como é que o direito vai lidar com isso, doutor, mas eu quero ainda pegar aqui uma da sua fala, que é o seguinte, e como que eu manuseio, entre aspas, essa moeda? Porque nós tivemos um programa falando sobre crimes cibernéticos, e aí o que ocorre? Não é incomum o sequestro de dados. E de que forma que se dá o pagamento? Ou resgate, ou extorsão, é para pagar em quê? Em dólar? Não, é em criptomoeda. Então, como que esse, aspas, sequestrador, ele recebe? Vamos entender assim. E como que eu pago isso para ele? Vamos entender assim. Desculpa, eu estou perguntando porque eu quero chegar ali no direito para ver com o doutor José. Claro, que tem muita informação no nosso direito, né? E como é que nós vamos fazer com isso no direito, né, doutor? Quando você trabalha com criptomoedas, existe lá o blockchain, que são as transações. Toda transação é descoberta. Não tem como ser uma transação, entendeu, obscura. Não existe isso. Tá? Só que tem um problema pequeno no Bitcoin, ou no Bitcoin não, nas criptomoedas, que para eu mandar um dinheiro para fora do país, eu tenho que informar todas as partes interessadas, governamentais, e serei tributado. Né? E no Bitcoin, como é que eu faço na criptomoeda? Eu tenho que ter o alfanumérico do indivíduo. Com o alfanumérico eu mando para ele. Acabou. Tá, mas uma pergunta bem básica para quem acompanha o nosso programa. Eu quero comprar do Luiz ou quero receber criptomoedas. Eu vou ao banco? Não. Desculpa, eu estou fazendo uma pergunta bem básica. Eu sei que não. Lógico. Mas assim, onde que eu vou? Como que eu adquiro isso? Ou transfiro para você? Você abre uma conta em uma corretora que negocia criptomoeda, perfeito, e lá você compra R$5.000 de criptomoeda. Pronto, você já está operando. Aí surge para você um número alfanumérico. Eu já tenho uma conta e tenho esse número alfanumérico. Eu vou e transfiro do meu número para o seu número em qualquer parte do mundo. Né? Então, existe um problema muito sério nisso. Como não é regulamentado, eu posso transferir recursos oriundos de tráfico de armas, tráfico de órgãos. Agora, isso aí é importante. Quero voltar aqui, apesar de a gente estar com o horário aqui, o tempo aqui do bloco apertadinho. Doutor, e o direito nisso? Porque assim, se os governos não regulamentam, como é que ela funciona? É uma moeda corrente? Não é uma moeda, mas assim, acaba sendo uma forma de dinheiro, né? Não há regulamentação, não há previsão disso ainda em lei? Jaime, excelente a sua pergunta. Existe um projeto de lei de número 2303 de 2015 e que antes de fazer a inserção desse tema da possível regulação das criptomoedas, é importante definir que a criptomoeda é originária de uma operação matemática de computadores que essas operações geram a chave pública, criptografadas, e que liga o usuário emissor ao usuário receptor
sendo esses usuários titulares da propriedade de criptomoedas ocultos. E gera-se uma chave pública e uma chave privada que vai comunicar os algoritmos alfanuméricos, conforme o professor Luiz ressaltou. E essas transações serão feitas por um sistema descentralizado, sem uma autoridade central, sem um intermediário entre o usuário emissor e o usuário receptor, por meio do blockchain, que é uma corrente de blocos, é um banco de dados, onde ali, pode até comparar o livro Razão, onde ficará registrada todas as transações por meio desses códigos, dessas informações criptografadas chamadas hash. O hash, ele contém uma codificação alfanumérica. Dentro dessa criptografia fica impossibilitada de adulterar esse código e, com isso, os computadores, conforme o professor Luiz ressaltou, irá ler esse código e reconhecer a autenticidade daquela operação matemática que é a criptomoeda. A grande questão é uma moeda virtual que não é regida por um poder soberano, onde não tem uma soberania estatal, um marco regulatório, e isso cria uma obscuridade jurídica concernente à natureza jurídica desse instituto. Eu vou te pedir um minutinho só para a gente fazer um intervalo, porque assim, essa informação aqui é muito importante. Por exemplo, eu acho que a maioria da população não tem conhecimento no aspecto que vocês falaram, o que vem a ser essa criptomoeda. Mas o que vem a ser criptomoeda, né? Mas precisamos entender um pouco mais isso no direito. E eu vou chamar assim, nós vamos fazer uma pausa aqui no nosso debate e até convidar você a se posicionar sobre o assunto em nossas redes sociais. É só procurar no Instagram, @programa Advocacy. Nós já voltamos. E voltamos com o Advocacy hoje falando sobre tributação de transações com moedas virtuais. Para falar sobre o assunto, eu recebo Luiz Rabelo, que é mestre em administração, consultor organizacional e financeiro. E também o doutor José Helder da Mata, ele é advogado, especialista em direito tributário e professor universitário, né, doutor? E nós paramos aqui no bloco anterior, estávamos falando desse aspecto jurídico da moeda, né? Se há regulamentação, não há. Você mencionou um projeto de lei que está no Brasil. Isso também em outros países estão discutindo? Como é que está essa questão jurídica? Atualmente, James, inexiste um marco regulatório no Brasil para gerir as criptomoedas. O Banco Central emitiu um comunicado de número 31397 para informar a diferença da moeda virtual da moeda eletrônica. A moeda eletrônica ela é gerida pela Lei 12.865 de 2003, que trata sobre as moedas eletrônicas convertidas em real para as transações comerciais. A exemplo, o vale alimentação em cartão, o vale transporte em cartão, o próprio cartão de crédito ou de débito. E o comunicado é expresso para afirmar que a criptomoeda não é conceitualmente, na ótica jurídica, uma moeda regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional. Assim dispõe esse comunicado do Banco Central. E essa questão, ela permeia em outros cenários internacionais. A exemplo, os Estados Unidos, o Internal Revenue Service, que é a Receita Federal Americana, entende que a criptomoeda é uma propriedade, um bem. E também não existe essa regulamentação. De igual modo, a Alemanha entende diferente, que é uma moeda estrangeira, e embora não tenha essa regulamentação a respeito do tema, Japão entende que é uma moeda e deve-se, eu acho que o Bitcoin ela tem uma expressividade no Japão, até porque foi criada por um japonês.
Satoshi Nakamoto, em 2009. Mas, ausente a regulamentação, o marco regulatório, gera a discussão, a obscuridade para entender o critério jurídico, a natureza jurídica da criptomoeda, se é um bem ou uma moeda. E aí essa discussão conceitual, jurídica, permeia em todos os países. O Brasil entende que ela é um bem e, por isso, deve ser tributada pelo ativo financeiro. E depois nós vamos abordar sobre esse tema. Seguindo a mesma a interpretação da Receita Federal Americana, que entende que é um bem e, para isso, deve ser tributada pelo ganho de capital, e depois a gente vai também abordar essa questão. A Alemanha entende que é uma moeda estrangeira e ali se tributa como se fosse uma moeda estrangeira pelas operações, pelo câmbio, pelas operações regidas. Ausente esse marco regulatório, isso gera uma certa preocupação mundial. E isso tornou-se palco das diretrizes da OCDE e do G20 e criaram um projeto, que é o BEPS, para evitar a erosão das bases de incidências tributárias. E o plano de ação número 1 versa sobre as inovações tecnológicas. E a preocupação mundial é que a criptomoeda seja um instrumento para práticas ilícitas como evasão de divisa, fomento às atividades terroristas, fomento às atividades ilícitas de tráfico de drogas, mas também se discute que ela pode ser um instrumento para o bem, né? A própria ONU... Doutor, desculpa, vamos continuar daí depois, mas um pouquinho antes. Assim, porque ela parece que favorece ou facilita um pouco, até em nível internacional, essa troca digamos assim, de valores, porque acaba tendo, e para uma atividade ilícita, né? Se você comprar armas, comércio de drogas, não poderia utilizar isso? Ao invés de em dólar ou de uma outra moeda nacional qualquer, isso não facilitaria o comércio, digamos, ilícito, tráfico até humano de uma forma em geral? E paga dessa forma? A discussão permeia nesse sentido, até porque os titulares da sua propriedade são ocultos. Isso. E isso faz com que as transações sejam feitas no blockchain, registrando o histórico da transação negocial efetuada, mas deixando oculto os seus usuários, tanto o emissor quanto o receptor. Mas também a ONU utiliza nas ONGs para as ajudas humanitárias envio de recursos financeiros para países sul-africanos por meio de criptomoedas. Uma preocupação também... Ou seja, tem um lado bom no negócio, né? E uma questão que se discute muito no âmbito das diretrizes da OCDE, né, no projeto BEPS, é que o risco de que uma moeda descentralizada, que não é regulada por um poder soberano, uma atividade central, onde diminui o custo, ela tem um procedimento menos burocrático, podendo ser transacionada numa velocidade por meio de transmissões via blockchain, e isso poderia trazer uma instabilidade mundial das instituições financeiras. Pois é, inclusive, você está falando aí de algumas expressões, é só para esclarecer aqui para o nosso telespectador, né? OCDE, o que é? É a Organização de Comércio e Desenvolvimento Econômico Mundial. Ok. Eu pergunto também pela seguinte razão. Como dizemos o direito mutatis mutandis, a rede mundial de computadores, você não tem um dono, você não tem um líder, você não tem um chefe, não há um gestor da rede mundial de computadores. Nós temos um marco civil. No Brasil, os países regulamentam. Nós não correríamos também, neste caso, desse tipo de negócio, também ficar durante algum tempo, digamos assim, à deriva, sem ter um norte, uma regulamentação, ou até mesmo alguns países
continuar não tendo essa regulamentação e aí não tendo um reflexo apenas dentro desse país sobre aspecto jurídico, tributário, etc., até mesmo de comércio na utilização, mas tendo também um reflexo para aqueles que têm uma regulamentação ou não corre esse risco? Os países que compõem o G20, né, que é o grupo de países que discutem essas diretrizes, e dentro dessa discussão, especialmente o plano de ação número 1, que trata das inovações tecnológicas, se discute no âmbito de uma regulação das criptomoedas. Cogitou-se, inclusive, de criar-se um token para que as informações emitidas e recebidas ficassem gravadas até para identificar quem são os titulares. Certo de que, hoje, como é um sistema descentralizado numa rede pública, o sistema chamado peer-to-peer, de um ponto a outro, que liga o emissor ao receptor, e esses dois usuários são ocultos, embora as transações são realizadas no blockchain, que é a corrente de blocos, onde essas chaves criptografadas ficam ali registradas. É importante registrar ao telespectador que o blockchain é como se fosse o livro-razão, onde todo o histórico das transações ficam ali registradas. Então, o projeto de lei que tramita hoje, a meu ver, ele tem uma questão estrutural, porque ele visa alterar a Lei 12.865, que versa sobre as moedas eletrônicas e tenta incluir as moedas virtuais, as criptomoedas, e as milhagens de passagens aéreas, que são os arranjos de pagamento. Na verdade, para criar uma regulação que não deixa que é uma troca, exatamente, e é convertida. Agora, desculpa aqui, porque assim, quando pensamos nessas diversas formas de pagamento, de troca e tal, igual você falou de milhagem, de passagem, etc., isso tem um impacto na economia, assim? Isso, aliás, tem um impacto na economia, mas eu quero voltar nas questões jurídicas e tributárias. Sim. Mas assim, tem impacto na economia, positivo, negativo, isso é bom para a população? Porque quando a gente fala assim, milhas, foi bom para o usuário do transporte aéreo? Ou cartão de crédito, etc. Tem impacto? Muito grande. Quando um indivíduo usa milhas, ele está usando um crédito. Ele tem um crédito. E esse crédito ele é tributado? Ele está trocando. Perfeito? Igual a criptomoeda. Sim. É um crédito. Ele tem lá 360 mil milhas. Aí ele vai de primeira classe para Orlando. Ele, esposa e filho. Ele não pôs um tostão. Ele pôs lá atrás um tostão para ter as milhas hoje. Sim. Mas na troca, não houve troca de recurso. Ele não pôs o dinheiro e pegou a passagem. Ele trocou um crédito que ele tinha por uma passagem física que ele vai usar para viajar. Mesma coisa é a criptomoeda. Eu tenho um crédito de criptomoeda e estou trocando. Ou pagando por um produto que eu estou pegando, perfeito? Ou doando a criptomoeda. Eu tenho um filho que estuda nos Estados Unidos, vou mandar a criptomoeda para ele. E lá ele vai transformar em dinheiro. Como isso pode ser tributado? Porque eu não está tendo dinheiro. Para mim, que estou usando, é excelente. Mas eu quero voltar aqui, desculpa, Luiz, eu quero voltar aqui nesse aspecto estritamente econômico, não ainda o tributário. Tá. Isso tem um impacto, assim, digamos, na atividade econômica ou na economia, de uma maneira em geral? Isso gera riqueza? Gera. Para quem? A riqueza já foi gerada lá atrás. Quando você comprou e ganhou as milhas, você já gastou para ganhar as milhas. Perfeito? E o avião ele tem que sair, o ideal é que o avião levante voo lotado, né? Se ele levantar voo pela metade, ele está tendo o mesmo custo e está tendo só a metade da despesa. Então, se ele levanta voo lotado, é lucro para ele. Então, as milhas vêm suprir os assentos que estão vagos. Para a companhia é excelente, porque ela já fez esse recurso passado. E está entregando... na aviação, o avião parado custa. Sim. Ele custa estacionamento. Né? Quando ele não pode pôr na sua garagem, né? Eles não podem dar para a garagem dele. Não, garagem. Tem que pôr lá. Não. Então ele vai pagar para o aeroporto porque o avião está parado. Você tem que tirar todo o combustível do tanque, porque quando você está a 9.000 pés, ele congela e ele vira água. E lá em cima não tem estacionamento, você tem que pensar nisso, lá em cima não tem estacionamento. Então ele tem sérios custos.
em cima para operar. Então, o avião só compensa se ele sai lotado. As companhias europeias, Ryanair, EasyJet, elas te vendem uma passagem por €1. €1. Você acha €1,99 roda a Europa. Mas, desculpa, mas ele te cobra onde? É na bagagem. Já fui vítima. Bom, mas eu vou voltar aqui com esse assunto. Claro. Eu quero também continuar nessa questão jurídica e especificamente tributária, porque os governos têm um particular interesse nisso. Sim. Mas nós vamos parar para mais um intervalo. Mas antes, se você quiser fazer o seu advocacy, mande um e-mail para advocacy@redesuper.com.br. Voltamos já. E hoje estamos falando sobre moeda virtual ou criptomoeda aqui no Advocacy. Para falar sobre o assunto, eu recebo Luiz Rabelo, que é mestre em administração, consultor organizacional e financeiro. E também o Dr. José da Mata, ele é advogado, especialista em direito tributário e professor universitário. Bom, no bloco anterior nós perguntávamos se isso tem reflexo na atividade econômica, na economia. Sim. E aí estamos vendo aqui algumas variações até, né, quando falamos de moeda nessa linha. Sim. Tem ou não? Gera riqueza ou não? Sim, claro. As milhagens, no caso das milhagens, geram uma riqueza. E o mais interessante, que o mercado secundário, que são as trocas de milhagem, existem indivíduos que sobrevivem com isso. Então, num exemplo bem simples, eu sei que você tem milhas a vencer, eu compro as suas milhas e troco por passagem aérea e vendo as passagens aéreas. Isso gera uma receita, sim, para esse mercado secundário. E o benefício para as companhias é que elas levantam voo sempre lotadas. E elas já receberam isso antes. Então, quando você recebe um recurso antecipado, você faz com ele várias coisas. Joga no mercado financeiro, você paga suas contas antecipadas e ganha desconto. O giro que possibilita você é muito grande, que vai te gerar uma riqueza antecipada do que você dependesse da venda de cada poltrona. Perfeito? Porque uma poltrona não vendida é um recurso que deixa de entrar. E na criptomoeda é uma linha de crédito, eu vou chamar dessa forma. Você tem lá 10 milhões de bitcoins, perfeito? Que é muito dinheiro. Um bitcoin está valendo R$20.600. É um valor expressivo. E você pode trocar isso por várias coisas. Você pode até trocar por dinheiro físico. Perfeito? Mas você já gerou essa riqueza e troca por outros bens, movimentando toda a economia, gerando assim uma riqueza múltipla para todos. José, quando falamos assim da milhagem, do cartão de crédito, da criptomoeda, do Bitcoin, dá para juntar no direito tudo isso como se fosse uma coisa só? É uma situação que eu acho... Assim, desculpa, se for regulamentar, sai uma lei só para falar de tudo isso ou é distinto? O projeto de lei que hoje está em trâmite, ele tenta modificar a lei vigente que trata sobre a moeda eletrônica para também disciplinar sobre as moedas virtuais, as criptomoedas ou dinheiro commodity e os programas de milhagens aéreas que são os arranjos de pagamento. O ideal para tratar de um instituto tão complexo é ter um projeto de lei, uma lei específica para as criptomoedas, porque nós temos que ter uma visão até mais ampla. Nós temos que ter uma visão para a regulamentação do blockchain, que é o banco de dados, a corrente de blocos, e também a regulamentação das atividades de mineração, aquelas que criam e chancelam, né, as transações comerciais ou negociais decorrentes das criptomoedas. Então, o ideal era ter uma legislação específica, sólida, para regulamentar e disciplinar todo esse comércio virtual com as criptomoedas. Agora, se eu falo que é uma criptomoeda, como há que se falar em tributação? Uma questão que hoje ela é obscura, não só no Brasil, mas em todos os países, né, do mundo, é a dificuldade de identificar a natureza jurídica das criptomoedas. Há entendimentos que essa criptomoeda é uma moeda, né, a Alemanha entende que é uma moeda estrangeira.
há entendimento que essa criptomoeda é um bem, uma propriedade. Então, o que seria possível a incidência tributária. Né? Para verificar qual regra matriz de incidência tributária adequada, primeiro tem que se definir o objeto deste instituto. No caso do Brasil, a Receita Federal firmou o entendimento por meio de uma resposta, uma consulta, que é um bem, é um ativo financeiro e deve se declarar naquele item de bens e direito, Código 99. E aí se tributa-se pelo ganho de capital. O que é o ganho de capital? Então, entendendo que é o bem, ela entra na regra matriz de incidência do imposto de renda, que é a aquisição da disponibilidade econômica e jurídica da renda decorrente do trabalho do capital ou da conjugação de ambos ou dos proventos de quaisquer natureza. Ou seja, então, uma riqueza nova, um acréscimo patrimonial. Ok, mas espera lá. Se eu for tratar como moeda, no caso aí está entendendo como bem. Como bem. Okay. O Brasil entende como bem. Tá bom. Então, digamos que vamos entender isso como moeda. E eu adquirisse uma moeda estrangeira, como a Alemanha, digamos, entenda. E eu comprei euro. Se eu comprei euro, eu já tinha real. E se eu tenho real e tudo declarado, eu já paguei o tributo devido sobre essa renda que eu tenho, ou mesmo essa aquisição, esse ganho de capital que eu tenha tido. Não estaria havendo uma sobretaxação desse entendimento da Receita? Olha que interessantíssima a sua pergunta. Veja bem, eu adquiri uma moeda virtual, já fui tributado no âmbito internacional, e aí como que se verifica o ganho de capital? O ganho de capital nada mais é do que a diferença positiva do valor, do valor de aquisição e do custo da alienação. Com isso, gera o lucro, e esse lucro é oferido, né, por parte dessa transação, que é... Vou voltar. O ganho de capital é a diferença positiva entre o custo de aquisição e o valor da alienação de bens e direitos. Isso, esse valor é o lucro. Aí, positivo, você teve um ganho. Okay. Se teve esse novo fato gerador, na interpretação da nossa legislação tributária, deve-se pagar o tributo do imposto de renda decorrente do ganho de capital. E aí que entra a questão da nossa legislação tributária atinente ao ganho de capital. Existe uma isenção cuja transação naquele mês não ultrapassar R$35 mil, você estará isento. Se o valor ultrapassar os R$35 mil, você será tributado dentro de uma faixa, de uma tabela progressiva. Você fala o ganho ultrapassar. Exatamente, o lucro. Sim. O ganho de capital ultrapassar, que é a diferença positiva, você será tributado, acima de 35 mil, você será tributado 15% e as demais faixas subsequentes. Só uma parte, no que você falou, eu achei interessante, é que se você é considerado como moeda, você foi tributado na sua renda. Sim. Perfeito? E você comprou a moeda. Você vai pagar o imposto dessa moeda, que é o IOF, não é isso? Isso. Do câmbio, que é o IOF. Não é bitributação, porque são duas partes, fatos geradores diferentes. É assim que a Receita Federal entende. Não é? Sim. E no caso dos mineradores... A compra de moeda estrangeira incide também. Incide. Né? Então, tudo é a tipificação. Nós temos que entender a tipificação do objeto. É uma moeda? Uma moeda tem que ter tributação de moeda? Não, é o que? É um bem, a tributação de um bem. Uma outra coisa que ele falou, que é muito interessante, que é as mineradoras, né? Que vão lá minerar os... O que é a mineradora? Só para esclarecer aqui, para não confundir com a mineradora que nós temos em Minas aqui, né? Mineradoras são as empresas que colocam lá os computadores de alta potência, que ficam 24 horas calculando para encontrar os algoritmos. Sim. Encontrou os algoritmos, transforma em protocolo, entrega para a indústria cria o que nós temos hoje, que é o Facebook, os protocolos de Facebook, os carros que param, andam sozinhos e tal. Mas o ponto principal é o seguinte, é ISS ou é ICMS que cobra ali?
ou é IPI? O que é essa relação? Eu tenho lá 1000 computadores trabalhando 24 horas por dia durante 60 meses para descobrir um algoritmo que gerou uma situação de um robô fazer uma cirurgia. Eu vendo para a indústria e ali eu faço lucro. Sou tributado sobre o lucro. Mas e esse ali? Eu estou executando o quê? É um serviço? É um produto final? Aonde que eu vou ser tributado nessa relação de inteligência? Porque eu não tô entregando nenhum produto físico. Eu só estou calculando. Eu pego lá um chumaço, né? Eu sou muito simples na fala, viu? Eu pego lá um chumaço de papel de 800 páginas com um cálculo e tal de algoritmo, entrego para a sociedade, para uma indústria, e ele cria um robô que faz uma cirurgia cardíaca. Nos Estados Unidos, via rádio, transmissão de rádio, que é o nosso celular e tal. Quanto vale isso? Como é que eu vou ser tributado sobre isso? Porque na hora que for me questionar, eu falei assim, não, mas isso aqui, olha, é minha inteligência, eu estou pagando água, eu estou pagando luz, manutenção dos computadores, os técnicos eu pago os salários, recolho os tributos, as contribuições sociais, mas eu não estou vendendo nenhum produto. Eu vou ser tributado em quê? Em ISS? Serviço? Pode ser um serviço. Eu estou vendendo um produto físico, ICMS, um IPI? É essa a parte da mineração que eu acredito que temos que desvendar. Muito interessante o que o professor Luiz abordou, porque a atividade de mineração, quando ela cria a criptomoeda e disponibiliza por meio das transações, ela não está dentro dessa incidência do ganho de capital, porque ela não tem a diferença positiva do custo da aquisição e do valor da alienação. Ela, em tese, né, recomenda-se que ela seja tributada pela regra matriz de incidência do imposto de renda pelo o lucro, a nova riqueza oferida. Se ela teve um proveito econômico, seja da renda ou do capital, teve essa aquisição da disponibilidade jurídica e econômica da renda, né, que pode ser do trabalho ou do capital ou da conjugação do ambos, ela deve ser tributada, né, do imposto de renda, e aí vai pegar toda aquela faixa, se for pessoa física, vai pegar toda aquela faixa progressiva, né, da tabela do imposto de renda, né, com limite máximo de 27,5%. Então, aqui, na forma que ele está falando, eu sou tributado sobre a renda. Sim. Não sobre o produto que eu estou criando. Exatamente. Porque o produto que eu estou criando não existe. Não existe. Não, existem umas contas matemáticas, né, que a pessoa diz, nossa, esse cara faz conta demais. Existe isso. Exatamente. E o que é isso? Isso vai criar outro tipo de riqueza. Perfeito? Que são as tecnologias que nós temos hoje, que são imperceptíveis ao nosso olhar no dia a dia. A gente não percebe isso, a gente apenas usa. Agora, na percepção de vocês, assim, rapidamente, nós estamos chegando já bem no finalzinho ali do nosso tempo. Em nível internacional, qual que é a tendência, assim, do ponto de vista jurídico, assim, se é que é uma tendência já, né? E também sobre aspecto especificamente tributário, assim, porque não dá para um país só adotar e fechar os olhos. O G20 deve estar olhando isso, são as 20 maiores economias, quer dizer, vamos tentar aqui, se não unificar, pelo menos ter uma linha. Qual que é a tendência mundial para isso? No âmbito dos Estados Unidos, a Receita Federal Americana entende que é uma propriedade, é um bem, então tributa-se no ganho de capital, estuda-se também muita questão dessa regulamentação, talvez uma preocupação dos Estados Unidos é essa, até por questões de preocupações de soberania, diretrizes antiterroristas, mas já tem julgados na Suprema Corte, né, Europeia, entendendo que seria uma moeda estrangeira e, por isso, a incidência tributária recai sobre a operação das transações com essas criptomoedas. Tudo se tem desenhado para que tenha uma uniformidade de pensamentos, para que haja até uma unicidade, uma segurança jurídica em cenário mundial. Né? Mas enquanto isso não se chega nesse consenso pleno, cada estado, cada país, né, quando eu falo estado, eu estou referindo à unidade nacional, ele tem se adotado
interpretações específicas. Ok. Nós chegamos aqui no finzinho. Esse assunto parece que a gente tem que voltar aqui várias vezes falar dele, até para a nossa compreensão melhor. Vai ter um evento, eu queria que você falasse bem rapidinho do evento, que também esse assunto está na pauta lá, né? Está na pauta. Então, bem rapidinho, doutor, o que é que vai acontecer daqui? Jaime, acontecerá o 8º Seminário de Direito Tributário, no dia 24 de abril, na Faculdade Batista de Minas Gerais. O tema central: tributação da sociedade moderna, da economia digital, que se insere esse tema, compliance tributária, que são as regras de transparência, e vai ser que horas? Direitos sociais e reforma tributária tão aclamada pela sociedade. Só coisa pequena. Será de 18 horas, 22 horas. Teremos homenageado o professor Gustavo Brigagão, presidente da BDF. Okay. Teremos o professor Sacha Calmon Navarro já foi nosso convidado aqui. Sim. Professor Walter Lobato, que também foi seu convidado. O professor Onofre Alves Batista, a juíza federal Cristiane Botelho e outros. Então vamos convidar aqui, dia 24, Faculdade Batista, está às portas agora. No dia 24, quarta-feira, vai ser um prazer, um evento gratuito. Opa, é um prazer recebê-los. Discutiremos temas tão profundos, tão importantes e tão relevantes para a comunidade jurídica e a sociedade. Obrigado, doutor Joselda. Obrigado, Luiz, pela participação de vocês aqui. O nosso horário ele acaba correndo um pouquinho. Claro. Prazer tê-los aqui conosco. E chegamos ao fim desse programa, mas o assunto continua nas nossas redes sociais e nós aguardamos vocês até o nosso próximo Advocacy. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.